ler 1 Samuel, capítulo 14, dos versos 47 ao 52. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: Quando Saul assumiu o reinado sobre Israel, lutou contra os seus inimigos em redor, Moabitas, Amonitas, Edomitas, os reis de Zoar e os filisteus. Para qualquer lado que fosse, infligia-lhes castigo. Lutou corajosamente e derrotou os amalequitas, libertando Israel das mãos daqueles que os saqueavam. Os filhos de Saul foram Jonatas, Isvi e Malquissua. O nome de sua filha mais velha era Merabe, e o da mais nova era Mical. Sua mulher chamava-se Ainoã e era filha de Aimaas. O nome do comandante do exército de Saul era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Houve guerra acirrada contra os filisteus durante todo o reinado de Saul. Por isso, sempre que Saul conhecia um homem forte e corajoso, alistava-o no seu exército. Pai, estamos diante da tua santa palavra e nós queremos clamar ao Senhor para que o teu Espírito também fale no nosso coração. Que o Senhor possa ministrar a nós e que a tua palavra possa nos transformar verdadeiramente. Que o Senhor possa produzir em nós corações que tremem da tua palavra, que são alimentados pelo teu falar e que a tua palavra possa nos corrigir, possa nos exortar, possa nos instruir, possa produzir consolo também aos corações que precisam ser consolados. Que o Senhor possa falar conosco, Deus, que claramente a tua voz seja ouvida. E peço também pela tua graça e misericórdia sobre mim, que trarei exposição, que o Senhor possa me usar como vaso em suas mãos. Senhor, nós oramos, Deus, gratos no nome do teu Filho Jesus, o nosso Senhor e autor e consumador da nossa fé. Amém. Bem, então, o título do nosso sermão de hoje é Quando o Nosso Desempenho é Avaliado. E eu coloquei também o tema, né? Então, o tema do nosso sermão é o desempenho de Saul como rei. E antes de adentrar, de fato, no texto bíblico, é bem provável que em algum momento da vida você já imaginou de forma muito particular como é que vai ser o seu encontro pessoal com Deus lá no trono branco, no grande trono branco. Não já? Você já pensou sobre isso? Em algum momento você já parou para imaginar essa situação? E é engraçado que essa imagem, né, essa imaginação, ela pode produzir em nós alegria, né, mas ao mesmo tempo ela também pode produzir um grande temor. Então, a gente para pensar: o que será que Deus vai dizer de mim? O que será que Deus há de constatar sobre a minha pessoa? O que será que eu vou ouvir da boca dele? Né? Como será então a avaliação dada pelo próprio Deus de mim mesmo? A gente para refletir sobre isso. É muito provável, até mesmo quando você não era um crente ainda, você já tinha parado para imaginar essa situação. E algo que é bem provável que você imaginou também, porque a gente tem estudado nos últimos dias, né? A gente tem estudado escatologia e a gente tem pensado sobre esse momento. Então, a gente também tem sido incentivado a pensar sobre isso. Mas o ponto principal é: o que é que vai ser falado de mim? Né? O que Deus tem a mencionar sobre você? Que tipo de resumo da sua vida poderia ser mencionado? Que aspectos da sua vida vai ser relatado de forma positiva? Que aspectos da sua vida vão ser retratados de forma negativa? Ou será que vai ter pouca coisa boa e muita coisa ruim? Ou muita coisa boa e pouca coisa ruim? O fato é que devemos nos preocupar verdadeiramente com isso, né? E por isso que a Escritura nos chama a vigiar. Mas todos nós
vamos deixar legados e feitos nesse mundo. Antes desse encontro com Deus, todos nós vamos deixar coisas feitas aqui, pessoas, trabalhos, objetos, coisas materiais, né? Uma vida onde nós desempenhamos muitas coisas. E é muito estranho pensar nesse tipo de coisa, né? Porque a gente ainda está vivo, a gente está ainda querendo produzir uma vida agradável a Deus, a gente está ainda fazendo muita coisa, a gente quer desfrutar muita coisa com nossa família, a gente quer concluir muitos projetos, queremos ainda fazer muita coisa pelo Senhor, assim eu espero, e queremos também melhorar a nossa vida pessoal com Deus, queremos melhorar a nossa vida devocional, queremos ser ainda melhores para Ele. Mas da mesma forma, o texto de hoje, ele nos faz questionar uma coisa em específico. Por que será que um resumo da vida de Saul está sendo dado aqui antes de Saul morrer? Por que será que está sendo trazido um resumo da vida dele, das obras dele, se para frente ainda tem muita coisa sobre Saul para ser falada, para ser descrita? Então, a razão aparente é que é possível que tudo de bom que Saul fez esteja sendo apreciado aqui. As coisas boas que se pode ressaltar de Saul estão sendo mencionadas aqui, como se a morte já estivesse dentro dele, né? Então, o que tem de bom em Saul aqui. Esses versos, eles são um registro positivo do que pode ser atribuído a Saul: as batalhas de Saul, a família de Saul e o exército de seguidores que ele tem, seus guerreiros. Se essas coisas pudessem fornecer a importância da vida de uma pessoa, seria ótimo, né? Afinal, nosso trabalho é algo que a gente luta muito para ter reconhecimento, a gente quer que seja bem feito, a gente dá o nosso melhor para que a nossa marca no trabalho seja positiva. Além disso, na família, apesar de termos problemas, né, por vezes desavenças, mas na família nós não podemos negar que há amor, de que há apreciação pela nossa família, pelo nosso lar, é o nosso refúgio. Então também é algo bom. Se a gente pudesse ser avaliado pela nossa família, seria muito bom. E pelos nossos seguidores ou as pessoas que nos cercam, né? Amigos, colegas, a visão das pessoas que nos cercam, essa visão provavelmente é sempre externa, né? Então, aquilo que a gente transparece vai ser a constatação dela sobre nós. Pode ser facilmente positivo. Só que, infelizmente, essas coisas não podem nos garantir, de fato, importância na vida ou diante de Deus mais dias ou mais anos e a constatação de que, de fato, temos sido bons seguidores de Cristo. Aqui, a lição do desempenho final de Saul para nós é que a vida de uma pessoa é, por fim, avaliada não pelas realizações terrenas. Então, as nossas vidas, elas não serão avaliadas pelas nossas realizações, não vai ser pelas nossas batalhas ou o nosso trabalho, não vai ser pela nossa família, não vai ser pelas pessoas que cativamos. A nossa avaliação final, ela vai ser exclusivamente pelo nosso relacionamento com o Senhor, pelo nosso caminhar com Deus. No caso aqui, pela obediência, pelo temor a Deus. E a gente já tem visto, né, muito da vida de Saul. E aqui, tragicamente, depois de o capítulo 14 mostrar muitas falhas da liderança de Saul, falhas de caráter, nós vimos que Saul chegou até mesmo a considerar matar Jonas, né, ameaçar o seu próprio filho. Então, tragicamente, nós não vemos aqui nenhuma menção da vida de Saul com Deus. Não tem essa constatação final aqui. E Saul andou com Deus, e Saul temeu o Senhor.
Diferente de Noé, por exemplo, um dos primeiros personagens bíblicos mencionados. Era reto, era um homem que andava com Deus. Ou Abraão, por exemplo, que foi um homem que obedeceu ao Senhor. Então, Saul é um personagem sobre o qual não se menciona um aspecto positivo do seu caráter. E isso é assustador, porque Saul era aquele que governava o povo de Deus e representava Deus diante do povo. E o que parece, nada de vida com Deus havia. Do próprio texto bíblico nós temos essa constatação. Então, ser um homem ou mulher de Deus é melhor do que ser um grande rei como Saul, ou ser um grande líder, como temos visto aqui nesse capítulo, ressaltando liderança. É melhor ser um homem e mulher de Deus, que anda com Deus, que caminha com Deus, que obedece ao Senhor, que teme ao Senhor. Mas muitas pessoas têm unicamente apresentado um currículo rico, muitas realizações, muitos feitos, obras, mas nada disso, nada do que cultivamos na terra, nada do que é terreno importará quando estivermos diante do nosso Criador. Então, o autor de 1 Samuel aqui continua expondo os feitos de Saul. E finalmente chegamos ao final do capítulo 14. E nos versos que nós lemos, nós podemos ver o autor relatar não uma situação ou um episódio, mas algo que é uma visão do todo, né? Então, é uma visão do reinado de Saul. E estamos diante de uma espécie de resumo das suas obras. É possível ver uma avaliação sendo feita do seu desempenho como rei. É uma constatação daquilo que Saul fez, das obras dele. E para nossa surpresa, são coisas positivas, né? Depois de vermos, por exemplo, Saul ameaçar o seu filho, depois de vermos Saul, pela ansiedade de vencer a batalha, tomar o lugar de Samuel como sacerdote, no capítulo 13, depois de um voto precipitado, né, de um voto insensato, ele prejudicar o seu exército, depois de colocar a vida do filho dele em perigo e provocar o pecado do povo, né? Então, depois de vários defeitos, vários erros, vemos algo positivo. Mas esse trecho oferece então um resumo dos feitos de Saul como guerreiro, ou seja, as batalhas que Saul venceu, informações sobre a sua família e sobre a organização do seu reino. É isso que nós temos aqui. Então, dos versos 47 ao 48, nós vemos as vitórias de Saul, sendo expositivo e vendo aquilo que nós vamos observar no texto. Nós temos vitórias de Saul, em primeiro lugar, que estão dos versos 47 ao 47, 48 e no 52. E aqui nós vemos então todo o fracasso de Saul no capítulo 14 e descobrimos que Saul foi constantemente cercado por inimigos de todos os lados, lutando contra Moabe, né, o que diz para nós no verso 47. Saul assumiu o reinado sobre Israel e lutou contra os seus inimigos em redor: Moabitas, Amonitas, Edomitas, os reis de Zobá e os filisteus. Então, Saul estava por todos os lados cercado de inimigos. O ofício de Saul era guerrear, era aquilo que deveria desempenhar como rei, era um dos seus ofícios como rei: vencer batalhas, lidar com batalhas. E Moabe, Amon e Edom eram vizinhos a leste e ao sul. Já os filisteus e amalequitas ocupavam fronteiras ao sudoeste e eram arqui-inimigos de Israel nesse período. Então, sendo assim, Saul estava a todo tempo lidando com defensivas. E o que o texto bíblico nos mostra é que
Saul estava lutando como uma fortaleza, como um muro, cercando as defesas de Israel, né? Guardando Israel de seus vizinhos. E aqui as 4 direções estão apresentadas nessa lista. E Saul prevaleceu contra todos. O que o texto diz no verso 48 é que, para qualquer lado que fosse, Saul infligia castigo. E a ideia aqui não é de castigo de fato, mas Saul ele estava resistindo. E nessa resistência, Saul olhava para os inimigos de Israel e considerava eles como culpados. Isso diz muito, porque Saul estava, nesse sentido, lutando a guerra santa. Ele estava lutando em nome do Senhor. Apesar das suas falhas de caráter, Saul estava condenando como culpado os vizinhos de Israel, que eram ímpios, idólatras, pessoas, nações que adoravam não o único Deus verdadeiro. E se nós observamos a Escritura do início até aqui, Deus em todo momento rejeitou a idolatria. E se há algo importante na Escritura, é a rejeição à idolatria. Não abraçar ídolos é um dos ensinamentos da Escritura para nós. Devemos rejeitar todo e qualquer ídolo. E ídolos podem ser qualquer coisa. Pode ser o dinheiro, que é muito fácil. Idolatrar o dinheiro é algo que o próprio Jesus combate no Sermão do Monte, dizendo que o dinheiro é algo que é como um Deus. Ou o trabalho pode ser o nosso ídolo. Ser um workaholic, como fala, né? Alguém que é viciado em trabalhar. Mas não são só os nossos ofícios. A nossa família pode ser um ídolo. Coisas boas podem ser um ídolo em nossas vidas. O problema é onde está o seu coração. É em que nos gastamos. É como e onde depositamos o nosso coração. O nosso coração ele está totalmente fixado em ter uma família perfeita, em ter todos os bens materiais que desejamos, em enriquecer, em ter estabilidade, em ter tudo o que necessitamos. Então, Saul é alguém que lutou a guerra santa, alguém que fez de fato para o Senhor. Da mesma forma, nós podemos também estar fazendo para o Senhor. Mas Deus não usa somente o seu povo. Se a gente olha, por exemplo, para o faraó no Egito, o faraó foi um instrumento de Deus. Um homem ímpio foi alguém que, mesmo resistindo e endurecendo seu coração, foi alguém que Deus usou para que a sua glória resplandecesse. A grande libertação que Deus trouxe sobre Israel ficou ainda maior pela resistência, pelo endurecimento do faraó. Então Deus usa ímpios também. Deus também usa os ímpios para a glória dele. Então, fazer coisas em nome do Senhor, fazer coisas para o Senhor, não necessariamente nos caracteriza como pessoas de verdadeira fé. Pessoas que verdadeiramente são símbolos de Cristo. Pessoas que verdadeiramente têm um relacionamento com o Senhor. Como eu falei semana passada, a frase "fiz isso para o Senhor", ela não diz exatamente sobre o nosso coração, mas diz sobre as nossas obras, sobre aquilo que temos feito. E nós não podemos cair no perigo de achar que aquilo que fazemos é o que somos. Infelizmente, a nossa sociedade nos impulsiona a correr cada vez mais. E não é a sociedade, é o mundo. É o próprio Satanás que tem produzido isso, né? Na nossa sociedade e no mundo. Você precisa fazer muitas coisas. Você precisa se ocupar em todo momento. Trabalhe, cresça, tenha estabilidade, né?
passe em um concurso, tenha tudo que é necessário para você viver bem. Lute por isso, se gaste totalmente nisso. Isso é bom. De fato é bom. Mas o mundo diz: coloque o seu coração nisso. Que isso mova a sua vida. E aí, não é assim diante do Senhor. Não. Isso é idolatria. E vemos que Saul lutou corajosamente. Ele fez muito bem. Saul foi corajoso, derrotou os amalequitas, libertou Israel das mãos daqueles que o saqueavam. Olha só, Saul, não só Jonatas agora, né? Jonatas libertou Israel, Jonatas contribuiu para libertar Israel. Mas agora o texto diz: olha, Saul libertou Israel das mãos dos que o saqueavam. Então olha, esse homem, apesar de não ter um relacionamento com Deus, foi alguém que produziu coisas boas ao povo de Deus. Então, não se engane, fazer não é ser. Fazer não é ser. Então, diz o verso 52, que por todos os dias de Saul houve forte guerra contra os filisteus. E por essa razão, Saul estava sempre recrutando guerreiros experientes. Saul, a todos os homens fortes e valentes que via, os agregava a si. Então Saul estava sempre de olhos abertos para guerrear muito bem, para fazer muito bem. Procurava os melhores para juntar de si e alistava. Não é à toa que Davi, mais à frente, foi alguém que Saul chamou para trabalhar com ele. Então, Saul, na qualidade de rei, tinha o dever de defender Israel. E essa era a sua tarefa pelo resto da vida. Saul, pois, saiu condenando como culpado os povos ali ao redor, sem dar a eles nenhum momento de descanso. Então, como guerreiro, excelente. Parabéns. Você fez o seu trabalho. Por onde quer que o homem olhasse, ele encontraria algum povo hostil a Israel. Então, eu estou lutando em nome do Senhor. Eu vou derrotá-los, eles são ímpios. E Saul continuava procurando e lutando. E esse versículo provavelmente espera que entendamos que ele fez isso por um bom e longo tempo. Por onde quer que Saul se voltasse, ele tinha vitórias. Isso é algo bom a se ressaltar do próprio Saul. Na verdade, ele era uma terrível máquina de matar. E lutou pela guerra santa. Fez como para o Senhor. Então, a implicação, meus irmãos, é que podemos fazer muitas coisas em nome do Senhor. E isso pode ser exatamente onde falhamos. Fazer muito e não ser quem deveríamos ser. Nos gastarmos muito nas obras e não sermos verdadeiros discípulos. Não administrarmos o nosso tempo para que possamos ter comunhão com Ele verdadeira, para que seja mais importante o ler a palavra, conhecer mais a fundo das Escrituras, momentos de oração, do que termos muito em nosso currículo. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu faço assim. Deus nos faz filhos por meio de Cristo, e Ele nos chama à restauração do relacionamento perdido no Éden. É isso que Cristo produz em nossas vidas. Nós estávamos separados por causa do pecado, e em Cristo nós temos agora o acesso de novo a esse relacionamento que foi perdido no Éden. Isso é a primazia em nossas vidas. É desfrutar desse relacionamento que deve ser a nossa primeira ocupação, a nossa vida devocional, nosso relacionamento com o Senhor. Não se engane, não é aquilo que é visto pelos olhos humanos que vai estar na sua avaliação final. Não é aquilo que os homens veem, não é aquilo que as pessoas reconhecem de boas obras da sua vida que vai ser a avaliação final do Senhor. Mas os momentos a sós, os momentos de abrir o coração, de quebrantamento diante dele,
em que só Ele escuta o teu clamor, a tua dependência, as tuas palavras de louvor. E isso vai contar muito mais na sua avaliação final, no seu desempenho final. É aquilo que é feito só você e Ele, a sós com Ele. É essa caminhada com Ele diariamente, só vocês dois, você e Cristo, que vai contar para a sua avaliação final. Então, nosso alvo não é sucesso nesse mundo, não é a estabilidade, não são as riquezas, não é a boa vida, não é a família perfeita, não são aparências, não são ídolos. Nosso alvo não deve ser coisas boas até, como eu mencionei, mas sermos verdadeiros discípulos. Cantamos aqui sobre o tesouro, sobre onde está o nosso tesouro. Saul claramente não guardou tesouros diante do Senhor, mas nós podemos, olhando para o texto bíblico, reconhecendo a necessidade de nos relacionarmos com Ele e de desempenharmos verdadeiro esforço para isso. Nós podemos, olhando para o exemplo de Saul, mudarmos de atitude e nos gastarmos naquilo que verdadeiramente importa, acumular tesouros no céu. Tesouros para Ele, na presença dEle. E aí, aquilo que você faz, as suas obras, elas vão ser verdadeiramente tesouros no céu. Quando você colocar Ele em primazia, Ele em primeiro lugar, no relacionamento com Ele, aí Ele vai olhar e dizer: segue o bom, foste fiel um pouco. Já dizia C.S. Lewis: tudo que não é eterno é eternamente inútil. Então, se os nossos esforços não estão naquilo que é verdadeiramente eterno, naquilo que vai verdadeiramente ser contado diante de Deus, estamos nos gastando em coisas inúteis. É útil diante de Deus nosso relacionamento com Ele. E se isso for em primeiro lugar, as demais coisas serão eternamente inúteis. Então, isso é o que esses primeiros versos aqui, e essas vitórias de Saul nos mostram. São essas as implicações para a nossa vida. Veja que não só as vitórias de Saul são ressaltadas aqui, mas a sua família. Então, esse ponto final aqui, esse resumo final da vida de Saul mostra as suas vitórias e a sua família. Veja que a vida doméstica de Saul, então, era uma vida igualmente ativa. E é ressaltado como algo positivo. É algo que fica para a história de Saul. Olha, a família dele era essa. Então, Saul teve 3 filhos: Jonatas, Isvi e Malquissua. E Deus o abençoou com 2 filhas, Merabe e Mical. Uma passagem que hoje pareceria um obituário, então parece que aqui é o óbito de Saul que está constatando o que há de bom dele. A narrativa conta o nome da sua esposa, Ainoam, e do seu primo, Abner, que comandou o seu exército. Então, a família de Saul era ao mesmo tempo também aquele que estava junto dele, batalhando, trabalhando. E mostra também que o pai de Saul era Quis e o avô dele, Abiel. Então, assim foi a vida de Saul, uma vida de fato notável e como uma família que fez muito. Dos 5 filhos aqui citados, Jonatas e Mical recebem uma nota especial. Jonatas, a gente já sabe que Jonatas foi alguém que se destacou, foi fiel ao Senhor,
saiu ousadamente com o seu escudeiro e libertou Israel naquele dia. Mas Mical, por exemplo, Mical, que é filha, né, não é um homem, Mical tornou-se esposa de Davi. Então, por isso que o nome dela é mencionado. Mical foi esposa de Davi. Então, veja que na família de Saul também tem uma filha dele que se destacou, casou com Davi, que vai ser apresentado depois como alguém que é o oposto de Saul. O filho de Saul, Isbosete, não é mencionado. E aí fica a pergunta: por que Isbosete não foi mencionado? Talvez por ser o mais jovem e o incapaz de ir à guerra. Talvez. Não sabemos por quê. Mas questionamos porque suas filhas e sua esposa foram mencionadas. Aqui, provavelmente, a esposa de Saul foi mencionada porque ela foi a primeira rainha de Israel. Então, alguém que mereceu destaque. Ainoã, a primeira rainha de Israel. Já a sua outra filha, Merabe, ela foi pretendente como esposa de Davi. Então, ela foi prometida como esposa a Davi. E aí, talvez o autor simplesmente tenha esquecido do caçula e não mencionou. E os outros 3 filhos são destacados por quê? Porque foram filhos que lutaram pelo Senhor, né? Todos os 3, Jonatas, Isvi e Malquissua, morreram em batalha no monte de Gilboa. Então, Merabe e Mical são mencionadas porque tem essa ligação com Davi, que é um personagem importante que vai ser apresentado mais à frente. Então, a família de Saul foi uma família que ressaltou também algo positivo em sua vida. Havia dentro da família de Saul pessoas que produziram muito para o Senhor, pessoas de fé verdadeira, pessoas que lutaram em nome do Senhor. E ainda que Saul não seja um destaque positivo de relacionamento com o Senhor, mas a sua família era uma família onde haviam pessoas que temiam a Deus. E o seu filho Jonatas é esse exemplo que grita aqui no capítulo 14. Então, a família de Saul é algo que nos leva a refletir que a nossa família, ela pode ser essa grande bênção, mas também ela pode ser um ídolo, né? Como já mencionei antes. Nos gastarmos totalmente em prol de ter uma família perfeita pode ser a nossa grande decepção. Às vezes, ser um pai ou mãe que projeta uma trajetória, qualidades, atributos dos filhos pode nos levar à decepção, e decepção com nós mesmos. Afinal, todo ídolo ele vai cair em algum momento. Todo ídolo ele não vai nos satisfazer. Então, pode ser o trabalho, pode ser a família e pode ser qualquer outra coisa. Um amigo, sua esposa, seu esposo, nunca vai te satisfazer. E aí isso nos aponta para quê? É que os nossos corações são fábricas de ídolos, como já dizia João Calvino. E isso o Tim Keller, trabalhando no livro Deus Falsos, ele vai dizer: olha, isso é a coisa mais assustadora. Nós estamos a todo momento e sempre buscando ídolos. Se tem algo que nos gastamos é em buscar ídolos. Sempre vamos colocar o nosso coração em algo que não o Senhor. Pode ser a faculdade que você vai começar agora. Pode ser o trabalho que você acabou de entrar. Pode ser o filho que você acabou de ter. O casamento que você acabou de começar. Pode ser aquele dinheiro que você acabou de receber. Tudo pode ser um grande ídolo.
que vai cair, o Senhor vai derrubar, porque Ele não vai te satisfazer plenamente. E isso nos aponta, meus queridos, é que o nosso coração, Ele só vai descansar e se satisfazer verdadeiramente quando encontrarmos somente no Senhor, nele. Ele é a nossa verdadeira alegria. Ele deve ser a nossa verdadeira satisfação. Ele deve ser verdadeiramente nosso descanso. É nele que devemos depositar as nossas esperanças. Nele não seremos abalados. Nele não seremos decepcionados. Nosso coração precisa estar nele. E esse relato final de Saul nos aponta isso. Devemos cuidar do nosso coração e do nosso relacionamento com o Senhor. Essas duas coisas são principais para que a nossa vida e a nossa avaliação final seja boa diante de Deus. É o nosso coração e o nosso relacionamento com o Senhor. Logo, olhando para todo esse contexto e pensando no Evangelho, nós somos chamados a buscar as coisas do alto. O Evangelho nos chama a tirar os nossos olhos da terra e colocar os nossos olhos nas coisas do alto, a guardar tesouros no céu. É lá, é na eternidade, é na vida com o Senhor, é no último dia que ouviremos dele, sendo bom e fiel, e que receberemos uma coroa eterna. Então, o Evangelho nos chama a morrer, a não considerarmos essa vida valiosa. Devemos morrer e ressuscitarmos com Cristo e vivermos a nova vida, e a vida de Cristo. Uma vida em que não há mais a escravidão do pecado a nos controlar, não há mais prostituição, impureza, paixões lascívias, avareza, que são exatamente idolatria. É aquilo que Paulo vai dizer em Colossenses 3, do 1 ao 6. Se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, olhando para o exemplo de Saul e para o Evangelho, nós somos chamados a colocar os olhos, o coração no alto, a abandonarmos tudo que for valioso aqui, considerarmos mais valioso a vida com Ele, viver como Cristo, viver de forma santa e justa, abandonar a idolatria, porque ela é a razão da ira de Deus vir no último dia. Então, o exemplo de Saul nos chama a guardarmos o nosso coração. Guarde o seu coração. Busque um relacionamento renovado com o Senhor. Reforme o seu relacionamento com o Senhor. Tenha uma atitude de mudança hoje, aqui e agora. Logo, o desempenho de Saul nos mostra que devemos estar atentos ao fato de que
podemos realizar muito em vida, acertar em algumas áreas de forma muito especial. Mas, quando diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, não há nada mais importante e de valor eterno. É isso que mais importa. Então, restaure a sua comunhão com o Senhor. Se por algum motivo ela foi quebrada, busque restauração. Busque confessar o seu pecado. O pecado, ele amassa os nossos ossos, né? É o que diz o salmista. Enquanto eu calei os meus pecados, o meu corpo todo padeceu. Então, o pecado, ele traz lesão, ele traz adoecimento. O nosso corpo sente isso. Mas restaurar a comunhão com o Senhor trará novo respirar, trará nova vida. Isso começa com arrependimento. Arrependimento. Algo que semanalmente temos mencionado aqui, que é o grande ponto da vida de Saul. Falta de arrependimento. Por isso, tenha um coração que busca arrependimento. Segundo, dedique-se a uma vida devocional. A vida devocional é importante. Seja sozinho, seja como casal, marido e mulher, seja com os seus filhos juntos. Todas essas três áreas são importantes. Precisamos cultivar uma vida devocional sozinhos. Precisamos cultivar uma vida devocional como casal diante do Senhor. Pois nós nos fortalecemos mutuamente. Eu fortaleço a minha esposa, ela me fortalece, e assim nós edificamos o nosso lar juntos. Da mesma forma, a vida devocional como família, né? Pai, mãe, filhos e amigos. Nós ministramos a palavra no coração da nossa família. Nós pastoreamos o coração deles. Nós instruímos, educamos no Senhor. Então, a vida devocional ela é importante em todos esses âmbitos. Em todos esses âmbitos. E não tem outra coisa a fazer. É começar. É fazer. É buscar. Basta querer. Então, por fim, não ponha o seu coração nas coisas dessa vida. Faça tudo aquilo que você tem que fazer. Trabalhe muito bem. Ame sua família. Ame seus amigos. Ame as pessoas ao redor. Viaje. Tenha momentos de prazer com a comida. Faça coisas boas. Faça coisas boas. Mas não ponha o seu coração em nenhuma dessas coisas. Combater a idolatria é algo que é diário e que precisa do auxílio do Espírito Santo. Nós não produzimos nada nas nossas vidas, irmãos. É o Espírito Santo que pode nos transformar de fato. É Deus que nos transforma de fato. Se não buscamos a ajuda do Senhor para isso, nós só vamos mudar temporariamente, nós só vamos trocar de ídolo, nós vamos sair de um ídolo para outro. Se não for algo buscado diante de Deus e lutado, não vai ser vencido. Nós vamos trocar de um ídolo para outro. Então, não coloque o seu coração nas coisas. A idolatria, ela vai destruir sua vida com Deus, sua vida espiritual, e é algo desastroso. Então, cuide do seu coração. Cuide do seu coração. Isso envolve também o seu relacionamento com outros irmãos, com o aconselhamento bíblico. Isso é um ponto que eu queria tocar aqui já há algumas semanas, e hoje o texto permite isso. O Assis é alguém que estava lidando diretamente com o aconselhamento bíblico, e é alguém que todos nós podemos contar como conselheiro. E agora,
vocês têm não só o Assis, mas a mim também. E o aconselhamento bíblico, né? O aconselhamento, né? É algo que Deus nos deu como presente. Deus deu isso como presente para a igreja. O fato de que nós não estamos sozinhos. Nós não lutamos sozinhos. Nós não lutamos contra os nossos pecados sozinhos. Nós temos não só a palavra, mas temos irmãos mais maduros, irmãos que podem orar por nós, ministrar o nosso coração, que podem lutar junto conosco em nossos pecados, os nossos pecados mais profundos, aqueles que nos escravizam, aqueles que ainda não abandonamos. O aconselhamento e a igreja são presentes de Deus, para que nós possamos ter um coração cada vez mais saudável diante do Senhor e ligado ao Senhor, de verdadeira fé diante do Senhor. Então, arrependa-se e restaure sua comunhão. Dedique-se a uma vida devocional e não ponha o seu coração nas coisas dessa vida, ou seja, lute contra a idolatria. E isso envolve buscar aconselhamento. Então, fica aqui esse convite. Se você acha que precisa ser aconselhado em alguma coisa específica, em alguma situação, em alguma luta, estou aqui para isso, para abençoá-los, se assim o Senhor me permitir. Então, vamos orar, encerrando. Fique de pé.